Gravação iniciada, como essa gravação vai para o YouTube, né? Quero convidar todos que estão no YouTube para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, fazer tudo aquilo que eles fazem pelos seus YouTubers favoritos, né? Eu não sou propriamente um YouTuber de profissão, mas me tornei um YouTuber por necessidade, por assim dizer. Então, ajude aqui o professor, para que a gente consiga difundir ainda mais o tema de teologia. Sei que são vídeos que não têm tanta relevância na internet, porque são vídeos longos, por assim dizer, e são temas um pouco mais exaustivos, né? Mas para quem interessar, né, o Espírito Santo é que vai mover essas pessoas a entenderem que essas aulas são para edificação e não para perca de tempo, né? Então, começando, né? Aula passada a gente começou já no módulo 5, né? A gente deu a primeira aula, que foi para falar sobre a doutrina do homem. A gente falou sobre natureza, relacionamento e deixa eu ver o que mais aqui. Eu sou um bocado esquecido, mas nada que o tecnologia não consiga me ajudar. Então, aula passada a gente estudou sobre criação, né, do homem, as relações e também sobre a natureza humana. E agora a gente vai concluir com chave de ouro, que é justamente falar sobre pecado e relacionamento com Deus. Por que que eu dividi em duas partes? Porque essa parte do pecado e relacionamento com Deus ela é um bocado mais extensa. Então ela tem muita informação relevante que não podia ser suplantada, ou melhor, sufocada, né, pelas outras que já são muita coisa, né? Como eu falei na aula passada, eu tive que tentar resumir mais de 40 páginas de conteúdo a um compilado sintetizado bem mais simples do que deu para se fazer, sem tentar perder, né, muito conteúdo e que graças a Deus, né, não foi perdido tanto conteúdo assim, foi colocado exatamente aquilo que era relevante e eu tive mais liberdade de colocar um pouco mais de conteúdo nesse aqui, da segunda parte, para falar mais sobre a questão do pecado e sobre relacionamento com Deus, que são temas que precisam de um bocado mais de cuidado e de análise, né? Então, começando. Na nossa introdução da aula, né, o pecado é um dos temas centrais da teologia cristã. Desde o relato da queda de Adão e Eva no Gênesis, a humanidade tem sido caracterizada por sua separação de Deus devido ao pecado. O pecado é a raiz de todo mal, desordem e sofrimento na criação, e sua compreensão correta é fundamental para a fé cristã. É qualquer pensamento, palavra ou ação que viola a lei moral de Deus, como está escrito lá em 1 João 3, versículo 4, não é apenas um erro ético, mas uma ruptura ontológica na relação entre o ser humano e Deus, afetando toda a criação. Assim como está escrito lá em Romanos 8, do 20 ao 22, que vai falar sobre a criação estar sentindo dores de parto, né, por conta da proliferação do pecado dentro da humanidade e da criação. O que é pecado? Né? Aqui a gente tem algumas definições que a gente vai explorar. A primeira definição é a definição bíblica, que diz: o pecado pode ser definido como falta de conformidade à lei moral de Deus, seja em ação, atitude ou natureza. Ele não se limita aos atos como roubo, mentira ou assassinato, mas também inclui desejos e intenções que contrariam a vontade de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que até mesmo a cobiça e o ódio são pecaminosos, como está escrito lá em Êxodos 20, 17 e lá em Mateus 5, 22 e versículo 28. Pois o pecado não se restringe às ações externas, mas envolve a corrupção do coração humano. É como o próprio Jesus ele falou, que para que você se torne um pecador, para que você se torne um infrator da lei, não precisa que você vá lá e cometa o ato. Precisa só que a intenção do seu coração ela se acenda, né? Você não pode simplesmente cobiçar, né, a mulher do próximo, porque se você só cobiça, né, em sua mente, no seu, em segredo, né, por assim dizer, você já cometeu adultério. É o que acontece com relação ao pecado é justamente isso. Você ter a intenção de pecar já gera, né, uma ação que leva você à condenação. Obviamente que você vai entender que o pecado ele deve ser
aplacado, né, a partir do momento que você se arrepende, né, que você confessa seu pecado a Deus e assim ele é fiel e justo para fazer com que esse pecado ele seja esquecido, né, ou seja, pelo menos desconsiderado. Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais na frente, é só uma pequena explicação sobre essa questão do pecado não se restringir somente às ações externas, mas com relação à corrupção no coração humano. Também nós temos perspectivas, né, sobre a natureza do pecado. Existem três perspectivas diferentes. Uma é a transgressão da lei, onde João define o pecado como iniquidade, como está lá em 1 João 3 e 4, ou seja, o desvio da justiça divina. Nessa passagem aqui, João vai falar sobre a questão da justiça divina ser meio que corrupta, né, por conta do pecado. Eu vou até ler aqui essa passagem para que a gente saiba do que a gente está falando. 1 João 3, versículo 4, que diz o seguinte: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei, né? A definição dele sobre a questão do pecado. E a pessoa que vive pecando, ela vive transgredindo a lei, né? Deixando de lado aquilo que é a vontade boa e perfeita e agradável de Deus, né? Cumprindo a lei, não somente para conhecer, né, aquilo que é mal, mas também para exercer uma boa conduta, uma ética que tenha uma afinidade com a vontade do Altíssimo. Então, quando nós transgredimos a lei, é justamente quando nós deixamos de seguir, né, esses preceitos que já estão escritos e estão completamente formulados para que a gente consiga, né, submeter a nossa vida a uma conduta que realmente agrade a Deus. Também falando sobre a rebelião contra Deus, né? Isso está lá em Gênesis 3, que é justamente falando sobre a queda. Né? A queda em Gênesis 3 ilustra a escolha humana em substituir a dependência de Deus pela autonomia. Por que a gente fala sobre autonomia? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram tentando, né, se colocar num papel onde eles não se tornariam mais criaturas dependentes de um Criador para que conseguisse aquilo que eles queriam, mas sim se tornar semelhante, né, ao Criador, para que assim eles tivessem tanta autonomia quanto o próprio Deus. Mas só que isso foi uma ideia colocada pela serpente para que eles entendessem dessa forma. Só que nós sabemos que não foi isso que aconteceu. A única coisa que aconteceu foi Adão e Eva ter adquirido, né, o conhecimento do bem e do mal, ou seja, o conhecimento da ética humana por si só, isso tornou-se inerente de Adão e Eva, e assim eles não conseguiram ser semelhantes a Deus na sua onipotência ou na sua perspectiva de um Criador completamente poderoso, capaz de fazer aquilo que bem entendesse, né? O homem agora, ele simplesmente se vê numa situação em que ele ainda é finito, ainda é um ser sem relevância nenhuma para a criação, no quesito de que ele não é capaz de fazer o que o próprio Deus é capaz de fazer. Então, ele se vê numa questão em que ele somente é conhecedor daquilo que é bem e mal, que o próprio Deus conhece, e é só nisso que ele consegue ser semelhante a Deus. Né? Mas na aula passada a gente falou sobre as outras semelhanças, né, de Deus com os homens, e não se limita somente a essa questão do conhecimento do bem e do mal, mas sim outras características que elas se assemelham também ao Criador, mas o homem tem a sua finitude, né? Não é um ser completamente transcendente, não é um ser transcendente, aliás, mas que possui algumas características que se parecem com o Criador, e é nessa parte do parecer com o Criador que ele mantém a sua assinatura junto com o Criador, né? Junto com o Altíssimo. Também fala sobre o egoísmo radical. Em termos práticos, o pecado manifesta-se como autoexaltação, priorizando desejos pessoais sobre a vontade de Deus, como diz lá em Tiago 4, do 1 ao 3, que é óbvio, né? A pessoa quando peca, ela está pecando justamente. Pecar é bom. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava, né? Isso é óbvio. Então a pessoa quando peca, ela peca já querendo, né, dar a sua carne ou dar a si mesmo aquele prazer, né, de participar da ação pecaminosa,
então ela nunca vai tornar o pecado algo ruim, né? Então, pecar é realmente algo bom, e é por isso que pecar se torna um egoísmo radical, porque as pessoas pecam porque querem suplantar o desejo da sua carne, ao invés, né, de agradar o desejo do Criador, né, de agradar a vontade de Deus. Falando agora sobre outras bases bíblicas, né, sendo um pouco mais profundo nessa questão, lá em Gênesis 3, então, a gente vai achar a questão da desobediência de Adão e Eva, onde introduziu a corrupção moral e espiritual na humanidade, com a relação da queda. Em Romanos 1, do 18 ao 32, a gente vai ler, né, aliás, sobre o tema da excluída de Deus, que leva à degeneração ética e social, ou seja, a falta, né, da presença de Deus vai fazer com que a humanidade ela vá se degenerando, se degradando ao nível em que ela simplesmente não consegue perceber a sua própria natureza e assim ela se entrega às paixões carnais que nem ela mesma entende, né? Deixando assim que ela troque, né, alguns comportamentos que realmente são, né, relevantes para a criação e que deixam de ser cumpridos por causa do pecado que vai deturpando essa vontade e vai criando um ruído, né, na criação, tornando assim a criação imperfeita e corrupta por conta, né, dessa falta, né, da presença do Criador. E também lá em Efésios 2, do versículos 1 a 3, a gente vai falar sobre os humanos que estão mortos nos seus delitos e pecados, escravizados por paixões mundanas. É justamente sobre aquela questão que até o próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já pratiquei, né, para explicar sobre essa questão das paixões mundanas, onde nós nos tornamos mortos em nossos delitos e pecados justamente porque nós não queremos, né, cometer o ato correto, mas o ato que nós não queremos fazer porque sabemos que é errado, a gente já faz porque está na nossa carne a vontade de fazê-lo. E muitas das vezes nós não somos capazes de suplantar os desejos da nossa carne, e é por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados e procurar sempre arrependimento e a busca a Deus de maneira incessante para que o perdão preencha as nossas vidas e nós não sejamos, né, condenados pelos nossos pecados nem pelos desejos da nossa carne. É por essa razão que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, justamente porque não somos capazes de aceitar, né, a vontade de Deus, se não for o próprio Deus em nossas vidas para nos ajudar a combater, né, esses desejos e essas paixões carnais, para que assim a gente consiga, né, fazer aquilo que agrada a Deus. Também vamos falar de alguns termos, né, que são utilizados na Bíblia. Na Bíblia, quando a gente fala de pecado, existem termos que têm significados diferentes, isso justamente porque, né, a posição strong, né, por assim dizer, que a questão de cada palavra ter o seu contexto, né, vai ter um significado específico. Na Bíblia, quando a gente lê a palavra transgressão, né, no Antigo Testamento, que vem do hebraico pichar, né, violar um limite estabelecido por Deus, isso está lá em Salmo 51, 1, né, também em outras passagens, mas quando você pega essa palavra transgressão, que vai estar escrito no original como pechar, ela significa justamente violar um limite estabelecido por Deus. Também vai ter a palavra iniquidade, do hebreu avon, né, que é uma corrupção interior, um desvio moral profundo. Isso vai estar, por exemplo, em Isaías 59, 2. Então, quando aparecer a palavra iniquidade no Antigo Testamento, traduzida no hebraico para esse termo avon, significa a corrupção interior, né, um desvio moral profundo, ou seja, se entregando ao desejo carnal. E quando fala de transgressão, na pechá, violar o limite estabelecido por Deus, é justamente você transgredir, né, um fato que está descrito na lei, né, ou seja, um limite estabelecido pela lei, né, como a lei de Moisés, por exemplo, onde eu violo um dos preceitos, violo toda a lei. Então, eu transgredi e assim eu cometo a pichar.
né, a iniquidade, o navon, né, a corrupção interior se entregando aos desejos carnais, e agora passando para os termos que a gente encontra no Novo Testamento, já que o Novo Testamento é o que está em grego, a gente acha a palavra erro, né, que do grego significa paraptoma, né, que é o desvio da verdade, um tropeço na fé, ou seja, errar o alvo. Quando a gente encontra algumas traduções do Novo Testamento sobre termos que vão significar isso, né, de errar o alvo, que está falando diretamente sobre o pecado, é justamente essa questão do erro, onde é traduzido do grego do paratoma, desvio da verdade. Como está lá, né, como exemplo, é escrito em Efésios 2, do 1 ao 2. Aqui também a gente vai falar sobre o que é teologia sistemática, né, ou seja, o que alguns estudiosos falam sobre o pecado. Aqui a gente tem 3 exemplos, né? Esse primeiro aqui é justamente o camarada da onde eu tiro muito dos subsídios para dar aula para vocês, que é o Wayne Gruden. O Wayne Gruden é o mestre aí por trás da boa parte dos cursos de teologia do Brasil e do mundo, por que não? Porque ele tem bastante subsídio, né, para teologia sistemática, então a gente pega muita coisa dele. Não somente dele, mas dos outros dois, que também são duas feras. Mas, enfim, o que o Wayne Gruden ele tem, né, para falar sobre o pecado, ele diz que o pecado é qualquer falha em se conformar à lei moral de Deus em atitude, natureza ou ação. Ou seja, quando eu não sou capaz de cometer aquilo que realmente vai agradar a Deus de livre e espontânea vontade, então eu transgrido essa lei ou eu violo essa verdade, fazendo assim com que eu me torne um pecador. É essa a interpretação. E Louis Berkhoff, né, que é o outro camarada que também tem vários estudos teológicos muito profundos, muito bons, e eu gosto muito dele, mas ele é um cara bastante difícil de ler, né, isso porque ele é um camarada muito profundo naquilo que ele escreve, então a gente tem que ler umas 2, 3 vezes para tentar entender, mas é um homem espetacular. Ele diz o seguinte, né, o pecado é uma perversão da natureza original do homem e um estado de rebelião contra Deus. Então, olha aqui uma coisa interessante que o Lee Berkhoff ele fala, que o estado original do homem não era de ser um homem pecador, mas sim ele compara ao estado original de Adão antes, né, da queda. Já pensou se nós, homens, tivéssemos a natureza original do homem antes da queda? Hoje, né, nós teríamos um relacionamento com Deus ainda mais profundo e ainda mais pessoal, né? Então, realmente o pecado nos tirou, né, dessa natureza original, ele perverteu essa natureza original do homem e nos colocou de um estado de eterna rebelião contra Deus, né? Porque a nossa natureza agora já não permite que a gente tenha essa mesma essência natural que tinha, por exemplo, no homem antes da queda. Também John Stott, né, que é outra personalidade aí da teologia, ele diz: o pecado não é apenas fazer o que é errado, mas também falhar em fazer o que é certo. Isso é profundo, porque diz respeito justamente a você acreditar que está fazendo alguma coisa que realmente faz bem, alguma coisa que está certa, e na verdade você está fazendo de uma maneira errada. Para quem já estudou sobre a questão de Jó, por exemplo, né? Todo mundo vai achar que Jó é um homem paciente, não deixa de ser, obviamente que eu não estou negando que Jó é um homem paciente, mas a gente nota que já no terceiro capítulo de Jó, Jó já está querendo chutar o pau da barraca, já está querendo reclamar com Deus alguma coisa, só que ele não fala diretamente, né? Ele manda as indiretas dele. E chega um exato momento em que Jó fala assim: rapaz, eu queria que tivesse alguém maior que Deus para dizer se eu estou sendo errado ou se é Deus que está sendo errado comigo, porque ele sabe que eu não fiz nada de errado com ele. E eu servi ele de maneira fiel até agora. E ainda vou servir. Se existisse alguém maior que ele para dizer que eu estou errado, que viesse aqui e dissesse. É isso que ele diz, né? Mas nós notamos que Deus permitiu que Jó sofresse o que sofreu justamente para entender que até na sua bondade existia corrupção. Porque ele conhecia Deus só de ouvir falar. Ele era um cara muito diligente, né? Ele era um cara muito entendido daquilo que deveria fazer. Tanto que ele sacrificava pelos filhos, justamente para poder purificar os filhos daquilo que eles transgrediam, né?
Então ele cumpria à risca aquilo que era uma cartilha, né, de conhecimento de Deus a partir do sacrifício, né, fazer aquele ritual sacerdotal para purificar a sua casa e a sua família, só que a sua bondade era pervertida justamente porque ele achava que estava num patamar de poder dizer que estava mais certo do que Deus. Né? Ou seja, colocar-se na situação e dizer que se houvesse alguém maior do que Deus para que pudesse julgar, né, a minha posição entre Deus e mim, né, certamente ele veria que eu não estou errado. É isso que ele fala. Então, realmente existem situações onde a gente acha que a nossa justiça está acima de qualquer perspectiva errada, né? Então a gente acha que está fazendo a coisa certa e na verdade está fazendo da maneira errada, justamente porque nós não entendemos a corrupção da nossa bondade. E isso acontece muito nas igrejas hoje em dia, que é o que eu costumo dizer que é como se fosse a síndrome de Jó. É achar que na sua bondade existe justiça e na verdade não há justiça aí nessa bondade, né? A pessoa está tão cega por esse comportamento, por essa posição, que não percebe que muitas vezes ela julga mal aquilo que ela parece, né, julgar bem. Pode falar, Dé. Dé? Pode falar. Tem alguma dúvida? Não sei se o Dé ele tocou no botão sem querer, mas vamos seguir. Outros teólogos e conceitos relevantes. Se bem que esse último aqui eu só coloquei para que vocês entendessem aí um bocado sobre o que ele gostava de falar, né? Não levem a sério aquilo que ele diz. O primeiro que a gente coloca aqui um conceito relevante é justamente Agostinho, que foi ele quem introduziu o termo sobre o pecado original, né? Introduziu a ideia do pecado original, afirmando que a natureza humana foi corrompida após a queda, tornando o pecado uma condição inata, não apenas ações isoladas. Ou seja, todos os homens, a partir de Adão, já nasceram com a perspectiva da queda e já nasceram com uma intenção pecaminosa que não permite que o homem ele tem um relacionamento com Deus. Só que a gente vai notar que nós também já não somos é, uma geração que veio já depois de Adão, né? A gente já está seguindo uma perspectiva de uma linhagem que passou, né, por uma justificação que foi a linhagem de Noé, que boa parte da geração que surgiu de Adão, ela foi levada com o dilúvio. Então, a terra foi repovoada, né, por Noé, e a partir da perspectiva daquela família que foi justificada, a ação do pecado, ela sofreu já como é que eu posso dizer, um apequenamento. É certo que essa palavra não existe, mas ela ficou mais suplantada, né, do que no período da queda do homem, onde a geração que nasceu de Adão depois, ela se corrompeu tanto a ponto de Deus ter que mandar o dilúvio para poder lavar a terra. Então, quando o homem ele é gerado a partir agora da descendência de Noé, já existe uma outra perspectiva sobre o adorar a Deus, o respeitar a autoridade de Deus. Então, tudo aquilo agora meio que suplanta, né, a ação do pecado a priori, né, que veio com Adão, e agora a nossa perspectiva é um bocado mais diferente. Mas esse termo do pecado original ele surgiu com Agostinho. Calvino, João Calvino dispensa apresentações, né? Mas o que ele fala realmente tem uma relevância muito grande, e ele desenvolveu a teoria da depravação total, destacando que todas as faculdades humanas, mente, vontade e emoções, são afetadas pelo pecado, embora não totalmente destruídas. Eu vou ser mais profundo aqui nesse quesito aqui. Aqui é só para apresentar o pensamento dele, mas lá na frente a gente tem uma perspectiva um pouco mais explicativa sobre essa questão da depravação total. E também de Pelágio, né? Pelágio é o camarada que era o principal contra-argumentador de Calvino, né? Que foi tratado como herege. Ele tanto é tratado como um contra-reformador, e ele negava o pecado original, defendendo que os humanos têm a capacidade inata de obedecer a Deus. Sua visão foi condenada como heresia. Como é óbvio, né, a Bíblia não aponta nenhuma vertente que
aceite, né, isso que ele diz, que o homem tem a capacidade inata de obedecer a Deus. Na verdade, a Bíblia aponta diversos textos que mostram que o homem, se não houver a ação de Deus para transmitir a mensagem ao homem, para transmitir a verdade, né, do evangelho ao homem, se não for a ação do Espírito Santo ali para converter a mente dele, ele nunca vai se converter a Deus. Ele caminha sempre direto para a sua condenação. Agora falando um bocado sobre pecado original e natureza pecaminosa, a doutrina do pecado original ensina que herdamos de Adão tanto a culpa legal, que existem outros tipos de culpa, né? Que é a culpa legal, quanto a inclinação natural ao pecado, como está lá escrito em Romanos 5,12 e também versículo 19. Isso significa que não apenas cometemos pecados, mas somos pecadores por natureza, como está escrito em Efésios 2,3. Essa natureza corrompida, né, significa que sem a graça de Deus, o homem não pode buscar a Deus ou cumprir a sua vontade, assim como está escrito lá em Romanos 3, do 10 ao 12. Dispensa comentários isso aqui já está bem explicativo, então vamos seguir. A tradição reformada ensina que essa corrupção herdada é total e afeta todas as faculdades do ser humano. Vai ser a mente, né, o entendimento obscurecido, como está lá em Efésios, né, 4,18. Também o coração, que são os desejos que ficam corrompidos. Isso a gente vai encontrar lá em Jeremias 17,9, que vai falar sobre não existir nada mais enganoso do que o coração do homem. E também a sua vontade, né? O homem não pode escolher a Deus sem a regeneração pelo Espírito Santo. Isso está lá em João 6,44, que eu vou até ler com vocês, que é uma passagem bastante interessante. João, capítulo 6. João, capítulo 6, e versículo 44, que diz o seguinte: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso aí quem falou foi Jesus, certo? Quem tiver as suas Bíblias aí com as marcações em vermelho das falas de Jesus, vai estar em uma das falas de Jesus. Ou seja, se não for o Espírito Santo que atrair, né, esse homem para perto, né, de Cristo ou para a mensagem de Cristo, ele jamais vai acreditar que aquilo que Jesus está falando é realmente uma mensagem verdadeira. Por isso que fala que o pecado ele corrompeu também a vontade humana. Falando agora sobre os principais pecados, ou onde surgiram os pecados, né, a gente vai entender também que o pecado não começou só com o homem, né, o pecado começou primeiro com os anjos. O pecado não começou na humanidade, mas sim no mundo angélico. Satanás, antes um querubim glorioso, rebelou-se contra Deus por orgulho e desejo de poder. Está lá em Isaías 14, do 12 ao 15, e também em Ezequiel 28, do 12 ao 17, que vai falar sobre aquela questão do rei de Tiro, né, que ele vai fazer uma comparação justamente com o comportamento de Satanás. E também sobre Isaías 14, né, do 12 ao 15, vai falar sobre como era a aparência, né, a aparência ou a distinção da criação do querubim ungido, né, que era o Satanás ali, e que foi destituído, né, da presença dos celestiais, para que assim fosse jogado fora, né, jogado no abismo, mas enfim. Aliás, não é no abismo, mas jogado à terra, como diz lá. Ele e seus seguidores foram expulsos do céu. Desde então, tem buscado afastar a criação. Isso aqui a gente vai encontrar algo que vai explicar sobre isso lá em Apocalipse 12, né, do 7 ao 9, que vai falar sobre a luta de Miguel contra o dragão, e o dragão ele tinha também seus seguidores, e os seus seguidores e o dragão não tinham força suficiente e foram jogados do céu para a terra. Né? Tá lá escrito. Também fala sobre o pecado do homem. Né? O pecado entrou na humanidade quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden. Está lá em Gênesis 3, como a gente já falou. A tentação e a queda envolvem três elementos principais. Primeiro, distorção da verdade. Né? Satanás contradisse a palavra de Deus lá em Gênesis 3, do 4 ao 5, onde ele pergunta: foi isso mesmo que Deus disse?
fazendo assim com que a mulher entrasse em dúvida. Então foi assim que ele enganou a mulher para que ela caísse na tentação de comer o fruto proibido. A rejeição das normas morais divinas. Eva decidiu por si mesma que era bom. Só que Eva foi realmente muito infeliz na escolha dela, né? Ela descobriu só depois que a serpente deu a ela a chance de ficar somente moralmente, né, semelhante a Deus, não semelhante no quesito divindade. E também o orgulho e desejo de ser como Deus, né? O homem quis ser igual ao Criador. Se não fosse pelo fato de ele ter sido enganado pela serpente para entender que seria parecido com Deus no seu quesito divinal, o homem não teria pecado. Se ele soubesse que só seria mesmo conhecimento do bem e do mal a partir do momento que ele entenderia sobre o conceito ético, né, de ser bom ou de ser mal, eu acho que ele não teria comido daquela fruta, nem Eva, né? Teria dito assim, eu lá quero isso. Mas como eles achavam que iam ficar parecidos com o Criador naquela formosura, né, como Deus se apresentava para eles, então eles achavam que ia ficar muito parecido com Deus ali naquele momento e, obviamente, que isso vai chamar a atenção deles. E se fosse qualquer um de nós, a gente também ficaria tentado a comer daquela fruta. Se fosse um argumento como esse. E foi, né? Que tanto que o homem e a mulher caíram na tentação da serpente justamente porque acreditavam que iam se tornar como Deus na sua completude, né? Sair, né, do mundo material e transcender, né? Ser como um ser transcendente, um ser tão transcendente como Deus. Enfim. Agora a gente vai analisar um bocado o contexto, né, da queda. Então a gente vai ver aqui que lá na queda, em Gênesis 3, o contexto: Adão e Eva foram criados em santidade, mas com liberdade de escolha. Isso aqui é a questão do livre-arbítrio, é onde eles tinham realmente capacidade de entender aquilo que eles estavam fazendo. Entender o que eu digo é fazer as escolhas dele mais baseadas naquilo que Deus havia dado para eles. O livre-arbítrio deles era justamente seguir de acordo com a vontade de Deus. Está lá em Gênesis 1, do 26 ao 28. Tentação, né? A serpente, representando Satanás, questiona a certeza de Deus. É assim que Deus diz, está lá em Gênesis 3, versículo 1. As consequências imediatas da queda, né? As consequências espirituais. Medo de Deus, culpa e vergonha. Está lá em Gênesis 3, 7 a 10, onde o homem, ele, agora com conhecimento do bem e do mal, interpreta, né, que agora está nu. Quando Deus aparece lá e pergunta, pai, onde é que tu estava? E ele vai dizer assim, Senhor, vi que o senhor estava por aí, eu não queria aparecer porque eu estava nu. E Deus vai dizer assim, pai, eu não lembro de ter dito para ti que tu estava nu, né? Mas eu tô achando que tu entendeu que estava nu porque tu comeu do fruto que eu mandei tu não comer, não foi? Aí foi onde ele começou a culpar a mulher começou a culpar a serpente já não tinha a quem culpar, recebeu sobre si aquela culpa. Mas a gente vai ver que outras consequências aconteceram que são as consequências relacionais, onde houve a hierarquização entre os séculos e conflitos, né, onde o homem e a mulher receberam suas sentenças e aquilo perdurou, né, para o restante do relacionamento social da humanidade, onde o homem ele se tornou agora o escravo do seu trabalho e a mulher se tornou agora refém das suas dores de parto e entre outras coisas, né? Também fala sobre a questão da serpente e a inimizade entre a mulher e a serpente, e isso tudo todo mundo aqui já estudou, não é preciso estar reformulando, né, o mesmo argumento. Também as consequências cósmicas, sobre a maldição sobre a terra, fala do trabalho árduo, do sofrimento, como está lá em Gênesis 3, 17, 19, que foi aquilo que eu acabei de falar. Então, seguindo, né, agora entendendo sobre a questão do pecado original e do pecado atual, né, o que eu já tinha falado no início, mas não tinha dado esse detalhe. Pecado original, herdado de Adão, afetando todos os seres humanos, Romanos 5 e 12. Não é um ato de traição por cada pessoa, mas uma condição de corrupção moral. Adão, como representante da humanidade, transmitiu as consequências de seu pecado a todos os seus descendentes, mesmo os que nasceram a partir da linhagem de Noé, até porque Noé também era uma descendência direta de Adão. E também sobre a questão do pecado atual.
são ações específicas que violam a lei de Deus, né? Que está lá descrito em Tiago 4:7, aliás, 4:17, que fala sobre a nossa posição, né, em relação à nossa religiosidade e à nossa ação de fé, né? Que a fé, ela gera em nós atos que são levados em consideração como frutos do Espírito, né? E se nós não somos capazes de gerar frutos, né, então nossa fé é vã. Mas, continuando aqui, existe também a questão do debate teológico, né, sobre a culpabilidade infantil. Nós sabemos que existem, né, vertentes que falam sobre a questão da culpa, né, das crianças, é tanto que a Igreja Católica ela batiza crianças justamente porque as crianças devem ser purificadas do pecado original e só podem receber alguma culpabilidade depois que chega a idade da consciência, né? Enquanto na visão reformada, as crianças nascem com natureza pecaminosa, como está escrito em Salmo 51:5, mas Deus pode regenerá-las mesmo antes da capacidade do entendimento, como foi o caso de João Batista. João Batista já tinha sido escolhido como aquele que levaria a mensagem, né, e como um profeta, né, que viria antes de Jesus para anunciar, né, que ele já estava chegando. Então ele, como escolha, também foi regenerado. Naquele momento ali, mesmo ele sendo uma geração que nasce já em pecado, Deus já o regenerara, e a partir daquele momento o próprio João Batista já era uma criança já salva, né? Salva. Quando eu digo salva, é justamente purificada da ação pecaminosa do pecado original. E no catolicismo, repetindo basicamente o que eu falei, as crianças precisam de batismo para remover o pecado original, mas não são culpadas dos atos pessoais até atingirem a idade da razão, onde ela passa pela quaresma e depois da quaresma ela começa a ter a capacitação espiritual e assim ela vai entendendo sobre os princípios, né, dos sacramentos. Então, continuando. Consequências do pecado. A gente agora vai ver algumas das 4 consequências principais do pecado, e a primeira delas vai ser sobre a consequência do pecado na natureza humana, né? Depravação total. Isso aqui eu quero que vocês tomem cuidado, que é justamente agora explicando, né, o que Calvino queria falar sobre depravação total. E o que ele disse é que não significa que os humanos sejam tão ruins quanto podem ser, mas que nenhuma parte de sua natureza escape da influência do pecado. Isso está lá em Jeremias 17:9. Ou seja, não é que o homem ele tenha a intenção sempre de ser mal, mas como nada do ser humano é capaz de fugir da ação do pecado ou da natureza pecaminosa, tudo que ele faz pode ser corrompido. Assim como a gente falou também sobre a questão da bondade de Jó, que era corrompida porque ele não conhecia Deus diretamente. Deus fez com que ele passasse por tudo aquilo justamente para mostrar para ele que até na bondade dele, ele tinha corrupção. É tanto que no final do livro de Jó, a gente vai ver que Deus se revela a Jó e fala assim: onde é que tu estava quando eu criei os céus e a terra, quando eu criei as estrelas? E ele mostra, né, aquela imensidão, né, de si mesmo para Jó, e Jó fala assim: rapaz, Senhor, me perdoe, porque eu antes só te conhecia e ouvi falar, agora os meus olhos te veem. Então, é naquele momento que ele entende realmente o Deus a quem ele está servindo, e a partir daquele momento ele começa a ser capacitado a deixar a corrupção, né, da sua bondade e assim agir de maneira que realmente agrade o Criador. E quando a gente fala da depravação total, é justamente para entender que nós humanos não temos nenhuma parte da nossa natureza que escape da influência do pecado. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tem uma influência pecaminosa, sim. Mas isso não significa que não exista uma pitada de bondade aqui e acolá, mas que nem mesmo essa bondade que acontece aqui e acolá, ela deixa de ser, né, uma ação que pode ser corrompida até pelo próprio mal, pelo pecado que nós temos. Então, a depravação total, ela trata disso. Né? Sendo mais explícito, né, sobre a doutrina da depravação total que Calvino pregava, basicamente é isso. A incapacidade espiritual. Sem Cristo, né, os humanos não podem buscar a Deus por si mesmos. Está lá em João 6:44, como a gente leu, né, ou produzir frutos espirituais, como está lá em Romanos 8, do 7 ao 8. Quando o próprio Jesus ele vai falar com Nicodemos, ele diz assim: rapaz, para que o homem entre no céu é preciso que ele nasça de novo. Né? Então,
Nicodemo chega para Jesus e fala assim: rapaz, será que eu, como homem velho, agora posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez? E quando Jesus ele olha para ele e fala assim: não, o que eu quero dizer é que se o homem não nascer da água do Espírito, né, se ele não nascer novamente dessa água aí, ele não tem como entrar no céu. Basicamente, o que ele quis dizer é que se não houvesse a ação do Espírito Santo que renovasse o homem a partir de uma perspectiva em que ele realmente nascesse de novo, porque ele muda as suas atitudes e muda o seu comportamento, e assim transmite realmente a verdade do Evangelho, então ele só consegue entrar no céu a partir desse momento em que ele realmente nasce outra vez. Isso eu coloco aspas, né? Entre o nasce outra vez. Então, a incapacidade espiritual tem a ver justamente com essa doutrina da depravação total, que explica, né, o que realmente Calvino queria dizer. Também falo da consequência do pecado nas relações, né? Primeira, que é com Deus, que é a separação eterna, como está lá em Isaías 59 e versículo 2, e morte espiritual, como está lá em Efésios 2 e 1. Com o próximo, né, com relação a egoísmo, injustiça e violência, como está escrito lá em Romanos 1, do 29 a 31. Né, e consigo mesmo, culpa, desespero e identidade distorcida, como está lá em Gênesis 4, do 5 ao 7. Isso aqui é bom que todos tomem nota, né, dessas passagens e façam suas pesquisas por si só, vão notar que realmente é isso que está escrito aqui. Eu não vou me aprofundar muito nesses versículos aqui, porque senão a gente vai perder um tempo que, na verdade, é mais precioso para outras coisas que a gente vai estudar aqui nesse contexto. Mas como todo mundo aqui está no grupo recebeu o material que a gente está estudando agora, já tem acesso aí a essa informação. Também falando da consequência do pecado na criação, né? Maldição cósmica. A natureza foi submetida à vaidade, como está lá em Romanos 8 e 20, resultando em catástrofes, doença e decadência. É como eu já falei em outras ocasiões, em que o pecado ele foi o responsável por gerar algumas coisas que nós temos hoje, que por exemplo, bactérias, mofo, baratas, por exemplo, né? Ação de podridão, aquilo que é corrompido, né, por conta do tempo ou da salubridade, né, tem a ver com geralmente a ação do pecado. O homem só se tornou um ser que nasce, reproduz e morre, justamente porque ele não tem mais capacidade de sobrepujar a ação do tempo. Né? Então, ele agora é um homem, ou melhor, é um ser que tem um início e tem um fim, justamente porque ele colocou esse fim, já que aceitou o salário do pecado, que era a morte. Né? E fez assim com que entrasse no mundo muitas outras coisas que corrompessem, né, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para que a gente não enfrentasse essa corrupção. Então o homem ele se tornou incapaz de vencer a ação do tempo e de vencer, né, as doenças e outras decadências que vão acontecendo justamente por conta do pecado. Né? E a questão da consequência do pecado na história humana, né, a pandemia do mal, onde aconteceram todas as guerras, corrupção, sistemas opressivos, tudo isso é fruto do pecado, como está lá em Gênesis 6 e 5. E também sobre a questão da justiça divina. Deus usa juízos, como o dilúvio, para manter a ordem moral, mas sempre com propósitos redentivos, como está lá em Gênesis 6, versículo 9. É tanto que Deus só usou esse juízo do dilúvio uma única vez, e ele fez a aliança com o homem para mostrar que ele nunca mais acabaria com o mundo, né, com água outra vez, né, deixando assim o símbolo, né, da sua aliança na relação com o arco-íris. Deus ele colocou o arco-íris justamente para mostrar a sua promessa de não acabar mais com o mundo de uma maneira como a do dilúvio. Pecado na vida humana, né? Todos são pecadores. A Bíblia afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está em Romanos 3:23, uma passagem já muito conhecida de todo crente. Cada ser humano, sem exceção, precisa da graça redentora de Cristo. O pecado é herdado e a corrupção humana. Herdamos uma inclinação para o pecado que nos torna incapazes de agradar a Deus sem a obra do Espírito Santo, como está lá em Efésios 2, 1 a 3.
Isso significa que mesmo atos bons feitos por incrédulos não são espiritualmente aceitáveis diante de Deus, como está lá em Hebreus 11:6. É o que eu falei antes. Existe muito nas igrejas, e até para amigos próximos, por exemplo, que também são cristãos evangélicos, que têm realmente essa síndrome de Jó, né? Achar que por ser bom o suficiente para não ser repreensível, né, em certas coisas, torna eles mais certos até que o próprio Deus, né? E eu já vi muita gente que não é cristã cometer atos de bondade, como ajudar é, um mendigo ou fazer alguma coisa relacionada a doações e tal, e essas filantropias, e achar que ela só por fazer isso já está apta, né, a entrar no céu sem precisar nem conhecer o Criador, né, nem conhecer a Deus. E eu já vi muita gente falar que não precisava de Deus justamente porque já fazia tudo que era bom e achar que essa bondade estava dentro dos parâmetros para entrar no céu, né, já tornava elas isentas até de conhecer a palavra de Deus. Mas a gente sabe que não é bem isso, né, que acontece. Se nem para nós que somos crentes, nem para nós que somos cristãos e estamos constantemente buscando a vontade de Deus, não é assim para nós, quanto mais para quem está lá fora, né, quem nunca se relacionou com Deus. Então nós entendemos que realmente a ação bondosa, entre aspas, dos incrédulos, elas não são relevantes espiritualmente falando, nem são relevantes para torná-las, né, pessoas aptas a entrar, né, no céu ou na obra redentora de Cristo por causa das suas ações. É tanto que no próprio livro de Efésios a gente vai achar também a passagem dizendo que não é por obras, né, para que ninguém se glorie, mas sim pela fé, né, que vai nos render essa graça. Porque Deus castiga o pecado, né? Primeiro que é por causa da justiça intrínseca. Deus não pode ignorar o pecado, pois sua santidade exige retidão, como está lá em Deuteronômio 32, versículo 4. E também para a glorificação do universo. A proteção revela seu caráter justo e mantém a ordem moral, como está lá em Romanos 3, versículos 25 e 26. Também agora falando sobre a questão da cruz como demonstração da justiça, né? A expiação vicária, né? Cristo suportou a sorte do pecado em lugar dos crentes, como está lá em Isaías 53, 5 a 6, que isso aqui é uma profecia messiânica, que fala justamente da finalidade para a qual o Messias viria, né? Que era justamente para servir como um cordeiro expiatório, para que levasse, né, o salário do pecado, que era a morte, em nosso lugar, para que assim nós fôssemos santificados através dessa ação, né, vicária do Messias, né, do Jesus Cristo. Também fala sobre a justiça e graça. Né? Na cruz, Deus é justo e justificador, como está lá em Romanos 3 e 26, reconciliando seu amor e sua santidade. Isso porque quando ele leva, né, o seu filho a sofrer em nosso lugar, na sua morte vicária, ele agora nos reconecta com esse amor e a sua santidade, justamente porque ele agora pode se relacionar conosco da mesma maneira que ele se relacionou com o primeiro homem, fazendo assim com que sua relação seja tão íntima como quanto a relação de Adão. Mas isso só acontece quando o homem é resgatado eficazmente pela ação vicária, né, do sacrifício de Cristo, fazendo assim com que o seu sacrifício realmente salve o homem do pecado, quando ele aceita essa verdade através da ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo coloca essa verdade no seu coração, no seu entendimento, para que assim ele perceba, né, que a ação vicária do sacrifício de Cristo agora o resgatou da morte, e ele não existe mais daquela maneira pecaminosa para desonra, né, do sacrifício vicário de Cristo, mas agora, no nascimento da nova criatura, ele faz com que as suas ações demonstrem essa verdade, essa fé, e assim ele tome uma atitude de se tornar uma pessoa cada vez mais próxima do Criador, isso porque ela agora vai deixar de cometer os atos
carnais e vai tentar lutar contra a ação pecaminosa do pecado original e assim fazer, né, com que as suas ações de fé, né, que demonstram a sua fé, mostrem que ele agora foi resgatado, foi transformado, houve uma metanoia, houve uma mudança de mente, e assim ele vai seguir no caminho de justiça, fazendo-se assim verdade, né, o sacrifício vicário de Cristo, para que ele fosse, né, resgatado da vida de pecado e assim fosse, né, colocado no caminho de justiça e vida eterna. Continuando. Falando agora sobre punição eterna e punição temporal, quando a gente fala de punição eterna, a gente está falando, obviamente, do inferno, né, que não é para punição aqui. Né? O inferno é a separação eterna de Deus para os que rejeitam Cristo, como está lá em Mateus 25, 46, e a disciplina terrena, que é aquilo que a gente sofre aqui já. Né? Deus corrige seus filhos para santificá-los, como está lá em Hebreus 12, do 5 ao 11. Que a disciplina terrena é justamente para que Deus demonstre o seu amor, né? Já que no livro de Hebreus ele também vai dizer que o pai que ama o seu filho, né? Ele corrige, né? O seu filho. Se o seu filho não for corrigido, então você não tem amor nenhum por ele. Eu já fui corrigido muitas vezes, minha mãe que eu digo. Né? Se ela fosse contar aqui as histórias, era cada situação. Mas enfim. O pai que corrige o seu filho, ele realmente ama o seu filho. Se o pai não corrige, né, se o pai não está preocupado com a correção do seu filho, é porque não existe muito dessa questão do amor. Ele não quer que o seu filho tenha, né, um crescimento pessoal ou de um conhecimento que realmente vai levá-lo para um lugar certo, né, um lugar que realmente vai ter uma finalidade de transformá-lo em alguém melhor. É por essa razão que nós sofremos. Deus permite o sofrimento para os seus filhos justamente para que ele demonstre que ele ama os seus filhos e através desse sofrimento ele vai fazer com que esse momento, né, de problemas, de dificuldades que ele vai enfrentar, para fazer com que ele cresça, né, para que ele se torne mais forte, se torne capacitado. Então é por esse motivo que ele nos corrige através dessas questões que nós sofremos, né, o sofrimento humano. Falando agora sobre distinção de pecados, obviamente que a gente vai falar aqui sobre graus de pecado e responsabilidade, mas não é dizendo que existe pecadinho, pecadão, mas que há ações que realmente devem ser separadas. Né? Existem pecados que têm relações muito mais profundas e outros que têm uma forma muito mais simples de se lidar. Mas todo pecado é um pecado, não tem distinção. Mas existem alguns pecados que têm consequências mais imediatas que outras. Distinção entre pecados. Na Bíblia, alguns pecados são mais graves devido às consequências. Exemplo, assassinato versus mentira. Obviamente que a mentira tem suas consequências, sim, mas não é a mesma consequência do assassinato. A consequência do assassinato em relação à consequência da mentira, ela é muito diferente, é muito desigual. Né? Se você for comparar nesse aspecto, então sim, existe graus de responsabilidade. Ou a intencionalidade, como está lá em números 15, 27 e 30, ou seja, quando você intenta, né, quando você planeja fazer aquilo que é mal. Então, existe muita distinção do que acontece quando você comete um assassinato, ou quando você comete uma mentira, ou quando você comete um ato intencional contra alguém. Então, isso tudo tem a sua relevância. Então, sobre níveis de relevância é que a gente está estudando esse aspecto dos graus de pecado e responsabilidade. No catolicismo, existem a questão do pecado mortal, né, divide em pecado mortal, que destrói a graça santificante, e o venial. O pecado venial, ele danifica, mas não rompe a relação com Deus. Ou seja, se fosse para fazer uma distinção entre o que é pecado mortal e pecado venial, assassinato seria o pecado mortal, que destrói a graça santificante, e venial seria a mentira, né, que danifica, mas não rompe a relação com Deus. Na visão reformada, todos os pecados recebem contribuição, mas alguns têm impacto maior na comunidade e na própria alma, como está lá em 1 Coríntios 6, do 18 a 20. Pecados imperdoáveis, isso a gente vai falar sobre agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Contexto, né?
atribuíram os milagres de Jesus a Satanás, como está lá em Mateus 12, 24. Definição: rejeição final e obstinada à obra do Espírito, recusando-se a considerar Cristo mesmo diante de evidências claras, como está lá em Marcos 3, 29. A aplicação não se refere a pecados cometidos por ignorância, mas a persistência irreversível, como está lá em Hebreus 6, do 4 a 6. Óbvio que a gente, às vezes, parece que consegue considerar, né, algumas ações que a gente nota, né, de algumas pessoas no nosso tempo, agora, falando sobre a ação do Espírito Santo, quando a gente fala sobre a questão de ser blasfêmia ou não, justamente porque a gente trata da mesma forma como foi tratado aqui nesse contexto da passagem onde os fariseus eles estão atribuindo ao diabo, né, as ações milagrosas de Jesus Cristo, só que não é igual, né? Isso porque a gente meio que interpreta aquilo que a gente vê hoje, né, de uma maneira muito pessoal, só que a gente não deve fazer isso, né? Existem as ações feitas pela ignorância, né? E pela ignorância não é a mesma coisa, porque os fariseus, quando trataram, né, os milagres de Jesus, eles não estavam fazendo aquilo por ignorância, eles estavam fazendo aquilo porque eles queriam realmente atribuir a Jesus uma forma de tentar, né, dizer que Jesus era um servo do diabo. E assim eles intentaram, né, fazer com que o próprio Cristo fosse um servo do inferno, não um servo do diabo. E quando a gente nota ações muito parecidas hoje em dia, mas que a gente tenta atribuir essa mesma nomenclatura, a gente tem que tomar cuidado com relação a se, né, a pessoa está cometendo aquilo por uma ação ignorante, né, por não conhecer o que ela está vendo, por não conhecer aquela posição, ou se ela realmente está fazendo aquilo por rejeição final e obstinada. Então a gente tem que fazer realmente essa distinção. Agora falar sobre as alianças de Deus com a humanidade, né? A primeira definição aliás, a definição de aliança que a gente vai estudar aqui é justamente as duas que são consideradas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que é o Berith, no Antigo Testamento, e o Diatek, que é o no grego, né, no Novo Testamento. O termo bíblico diateke, do grego, implica um compromisso unilateral de Deus, não um contrato bilateral, como está escrito em Hebreus 9, do 15 ao 17. Eu vou ler aqui essa passagem porque é uma passagem que realmente tem a sua significância. Então, Hebreus 9, do 15 ao 17. Diz o seguinte: exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não haverá, que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Isso aqui é justamente para falar aqui do sacrifício vicário de Cristo, né? Ele não precisava de um contrato bilateral para fazer com que a sua aliança com o homem ela fosse concluída. Quando ele foi entregue, né, nas mãos dos homens para ser crucificado, isso fez com que o contrato tivesse somente um lado, que foi o próprio Cristo entregue, né, nas mãos dos homens, para que recebesse sobre si a recompensa do pecado, que era a morte, e assim o seu sacrifício foi tratado de maneira vicária, fazendo assim com que, através da morte dele, o testamento, né, fosse entregue ou fosse válido. Por essa razão, que ele fala aqui nessa passagem de Hebreus, que era necessário que o testador viesse a perecer, né, para que o testamento ele tivesse a sua validade. Elementos comuns, partes, né? Deus é a humanidade, as condições, as exigências divinas, que são obediência e fé, e as promessas, que são as bênçãos para os fiéis, como está lá em Gênesis 12, do 2 ao 3. Principais alianças, né? Agora a gente vai falar sobre os principais pactos, né, vistos na Bíblia. Primeiro pacto, que foram o pacto das obras, que foi o pacto de Adão.
Os termos, né? Obediência perfeita em troca da vida eterna, como está lá em Gênesis 2, do 16 ao 17. E a falha dessa aliança foi justamente a queda, que tornou impossível de cumprir esses critérios, como está lá em Romanos 5 e 12. Próxima aliança foi a aliança com Noé, né? A promessa não destruir a terra por água novamente, está lá em Gênesis 9 e 11. E o sinal claro disso foi justamente o arco-íris, como está lá em Gênesis 9 e 13. A outra aliança foi a aliança mosaica, isso já está seguindo uma ordem cronológica, certo? A aliança mosaica, onde fala do propósito de revelar a santidade de Deus e dicas para Cristo, está lá em Gálatas 3 e 24. Houveram algumas outras alianças que aconteceram aqui antes da mosaica, só que isso eu não considerei porque isso faz parte de uma doutrina chamada aliancismo, e não vamos falar muito de aliancismo aqui nesse curso, né? Mas para mostrar as principais alianças que fizeram parte, né, do conceito histórico bíblico, né? Falar da aliança noélica e a aliança mosaica fazem parte, né, do conceito para a vinda do Messias. Então, eles foram considerados. A aliança mosaica, o propósito foi revelar a santidade de Deus e dicas para Cristo, como está lá em Gálatas 3, 24. Revelar a santidade de Deus, isso porque a lei ela mostrava, né, os preceitos que os homens deveriam seguir para manter uma vida relacional com Deus totalmente santa, né, e quando se transgredia alguma dessas partes, eles tinham que resgatar, né, o, os seus sacrifícios para que assim eles fossem santificados. E também a limitação, não poderia salvar, apenas condenar. Como está lá em Hebreus 10, 1 ao 4, mostra que a lei ela estava ali somente para trazer morte, né? Tanto que ele fala que a letra mata. Porque a única possibilidade da lei mosaica era trazer, né, a consequência do pecado, que era justamente a morte. E é através da última aliança, que é a aliança com Cristo, que é o pacto da graça, que a gente encontra agora uma aliança que realmente traz a vida eterna, né? O mediador, Jesus, que cumpre a justiça divina e oferece salvação pela fé, está em Hebreus 8 e 6. Sinais, circuncisão no Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento a gente fala sobre o batismo e a ceia. Por que o batismo e a ceia? Porque no batismo, quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você se torna um com o Pai, um com o Filho e um com o Espírito Santo, fazendo assim com que agora você tenha comunhão com os três. É por essa razão agora que você entra no pacto da graça de Cristo através do batismo. É por isso que ele agora é sinalizado com o batismo. Condição para a salvação, fé e arrependimento, abandonar o pecado e confiar unicamente em Cristo. Isso está lá em Atos 20 e 21. Regeneração, né, o novo nascimento pelo Espírito Santo, como está descrito em João 3, do 3 ao 5. Santificação, que é um processo contínuo, e quando eu digo que é um processo contínuo, é que pode acontecer situações em que você parece estar mais fraco, né? Então, você mantendo o processo também vai sempre continuamente mantendo o crescimento na graça, né? Vai sendo sempre regenerado através, né, da confissão dos seus pecados e do arrependimento, né, dos seus pecados. Crescimento na graça, combatendo o pecado, como está descrito em Filipenses 2, do 12 ao 13. As ferramentas, a palavra de Deus, a oração, comunhão e os sacramentos. Quando eu digo sacramentos aqui, não é os mesmos sacramentos da Igreja Católica, não, tá? É os sacramentos representados na armadura espiritual, que está descrito em Efésios 6, do 10 ao 18. Ok? Seguindo aqui, implicações práticas para a vida cristã. O primeiro, reconhecimento do pecado, confissão diária. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para perdoar, como está escrito lá em 1 João 1 e 9. Vigilância, o pecado é uma erva daninha que cresce silenciosamente, como está escrito em Mateus 13, do 24 ao 30. Dependência da graça. Sem mim, nada podeis fazer. Está escrito em João 15, 5. A santidade é a obra do Espírito, não esforço humano. Ou seja, você manter a santificação é andar sempre em Espírito. E é justamente por andar em Espírito que o dom do Espírito Santo vai fazendo com que você seja regenerado.
E assim, essa ação contínua vai fazer com que você transforme, né, a sua consciência, as suas ações e as suas atitudes. A missão de reconciliação, né? Somos embaixadores de Cristo. Nós fomos chamados para chamar outros ao arrependimento, como está escrito em 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Conclusão. O pecado é a raiz de todo o mal, mas a cruz de Cristo revela a profundidade do amor e da justiça de Deus. A teologia do homem e do pecado não é apenas um estudo teórico, mas um chamado à humildade, à gratidão e à graça e à missão de refletir a santidade divina em um mundo caído. Ok, agora a gente já chega aqui ao fim da lição, né? Quem tem alguma dúvida, agora é o momento de sanar as dúvidas, de dar a sua contribuição. Quem tem alguma coisa a falar? Se ficou aí algum ruído, né, deve ser sanado agora. Mas pelo jeito, como não ficou nenhum ruído, ninguém quer falar, né, vou entender que todo mundo aqui entendeu e não sobrou nenhuma dúvida. Ok, irmãos. Então, a gente conclui aqui a nossa última aula, né, do módulo 5. Na próxima já é seguindo o módulo 6. Então aqui, obrigado por virem, né, até a próxima aula. E agradeço muito a presença de todos. Espero por vocês no próximo sábado. Amém? Amém. A graça e a paz. Boa noite. Boa noite.